Queremos dar as boas-vindas a você que participa conosco desse tempo de reflexão. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante sobre isso. Às vezes a gente não coloca um like na mensagem ou a gente não compartilha, mas uma coisa que acontece é que o computador trabalha da seguinte forma: quando você dá um like, isso dá a demonstração de que esse conteúdo é um conteúdo importante. Se você achar que esse conteúdo é um conteúdo importante para a sua vida ou para a vida de alguém, dá um like porque isso ajuda. E se puder compartilhar, compartilhe também porque você pode abençoar outras pessoas. Principalmente depois que você ouvir a mensagem, você diz: puxa vida, eu queria tanto que fulano tal ouvisse essa palavra, e isso pode ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Bem, nós vamos então aqui agora ouvir um cântico de adoração, preparado com muito carinho aí pelo nosso Ministério de Louvor, e depois nós voltamos para estudar a Palavra de Deus. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante: lidar com pessoas tóxicas. Eu queria que você ficasse aí e vamos participar. Flui em mim, ó Senhor, vem reinar sobre mim. Quero hoje servir-te melhor, transbordar tua graça e amor. Sol que aquece a manhã, está sempre a guiar, manifesta em mim teu querer. Faz-me um vaso em tuas mãos. A minha vida é tua, Senhor, meus desejos que sejam os teus. Renova em mim alegria, o vigor, para que eu possa te dar o perfeito louvor. Flui em mim, ó Senhor, vem reinar sobre mim. Quero hoje servir-te melhor, transbordar tua graça e amor. Sol que aquece a manhã, luz que está sempre a guiar, manifesta em mim teu querer. Faz-me um vaso em tuas mãos. A minha vida é tua, Senhor, meus desejos que sejam os teus. Renova em mim a alegria, o vigor, para que eu possa te dar o perfeito louvor. É tua, Senhor, meus desejos que sejam os teus. Renova em mim a alegria, o vigor, para que eu possa te dar um perfeito louvor. A minha vida é tua, Senhor, meus desejos que sejam os teus. Minha vida é tua, Senhor, meus desejos que sejam os teus.
Nós vamos ler a palavra de Deus hoje em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também, por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo edificado e invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, e quase todos nós já tivemos, de lidar com pessoas tóxicas. Existem pessoas, meus queridos irmãos, que eu fujo delas, literalmente, eu não dou conta. São pessoas que intoxicam minha alma com pouca conversa. Elas são capazes de entulhar os poços da gente de uma forma tão profunda que você acaba ter uma conversa de 30 minutos e está deprimido. Existem outras pessoas que são o contrário. Existem pessoas que elas pegam você desanimado, desencorajado, elas animam você, dão perspectiva, falam de esperança, falam de fé. A Sara, minha esposa, tem uma tia, avó de 105 anos. 105 anos, isso mesmo. E todas as vezes que as pessoas vão conversar com ela, eles querem falar de velhice e de morte. E ela disse: se você vem falar de velhice e de morte, eu estou levantando aqui, não vou te ouvir, não. Vamos falar de flores, vamos falar de dia. Meus queridos irmãos, é muito fácil intoxicarmos as nossas almas com pessoas que estão constantemente entulhando os poços que a gente abre. E eu estou fugindo dos profetas do desespero. Aquele tipo de gente que chega quando Jesus está ali se aproximando para curar uma menina e fala assim: Senhor, não ore mais por ela, não, já morreu. Gente sem esperança, gente sem expectativa, gente sem sonhos. E é maravilhoso caminhar, e como eu tenho caminhado com pessoas de fé. Você tem amigos tóxicos? Essa mensagem é uma mensagem muito importante para a sua vida. Eu queria que você pensasse nisso. Porque nesse texto aqui, nós encontramos Isaque, um homem de Deus, enfrentando sérios problemas com esses entulhadores de poços. A vida de Isaque era uma vida que tinha duas dimensões maravilhosas, e eu fico impressionado com isso. Eu acho que essa lente de Isaque tem que ser uma lente que todo homem de Deus, todo discípulo de Cristo deve colocar. A primeira lente que eu percebo em Isaque é que Isaque tinha um olhar para as coisas de Deus. Isaque é um homem que constrói altares por onde ele onde ele passa. Isso significa uma coisa interessante. Eu tenho até pensado nessa questão de construir altares. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre esse assunto, da gente construir altares. São lugares simbólicos onde eu busco a Deus, eu construo a Deus. Eventualmente a gente pode criar na nossa casa lugarzinhos que se tornam o nosso altar, ou quarto de oração, ou, bem, a minha esposa,
ela usa a minha cadeira que eu trouxe dos Estados Unidos, ela diz que agora é dela, para orar, é o lugar dela de oração, né? É uma briga histórica, meus irmãos, vocês não precisam entrar nisso aí. Mas, na verdade, eu queria dizer para vocês, queridos, que a gente precisa construir altares, e Isaac tem essa percepção. Ele é um homem de Deus, ele é um homem de oração, ele é um homem propenso a construir altares e celebrar o nome de Deus. Só um exemplo simples que você vai encontrar logo no texto anterior, aqui no capítulo 25, que diz a Bíblia que Isaac tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, está aí no capítulo 25, versículo 20, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas quando você lê esse texto, você tem a impressão de que ele orou, porque a mulher dele era estéril, e ela concebeu. Que bênção, ele fez uma oração e concebeu. Mas olha lá, quando você vai para o capítulo 25, versículo 26, que diz lá, era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Ele orou, meus queridos irmãos, 20 anos pela esposa dele. 20 anos pela esterilidade de Rebeca. Isaac era um homem de oração, um homem de Deus. Essa é a primeira aba que eu gostaria de dizer para vocês. Esse é o primeiro lado de um homem de Deus, de homens de Deus na história. Segunda aba que eu acho fantástico da vida de Isaac, meus queridos irmãos, é que Isaac ele abria poços. Ou seja, era um homem que olhava para a sua cultura, para a sua sociedade, e ele olhava tudo isso aqui com possibilidades. Olha quantas vezes aparece aqui no texto essa ideia, né, de que Isaac abriu poços. Capítulo 26, versículo 18, tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque já estava entulhado, né? Ele foi lá e reabriu. Capítulo 26, versículo 19 diz, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Olha que coisa fantástica. Ele achou um poço de água nascente no deserto. Na hora que ele abriu, jorrava, que coisa maravilhosa. Quando você vai para o capítulo 26, versículo 21, então, cavaram outro poço, mais uma vez, né? Cavaram outro poço, e aí os amalequitas, sem ali, que fica contendendo com ele. Depois, versículo 22, cavou ainda outro poço, e mais uma vez contenderam com ele, ele sai dali, e depois no versículo você vai encontrar mais uma vez essa expressão no versículo 25, diz que os servos de Isaac abriram ali um poço, e lá no versículo 32, mais uma vez vem uma notícia de que um outro poço, e que eles dizem, achamos água. O que é isso? Então diz que Isaac tem essa aba da espiritualidade dele, que é para Deus, oração, altares, súplica, e ele tem uma aba, que é uma aba dessa compreensão cultural humana, de cuidar do ambiente onde ele está, de realmente abrir portas para descedentar as pessoas. E eu me lembro, meus queridos irmãos, quando eu falo de Isaac aqui, eu falo com muita alegria de um homem que foi um dos fundadores da igreja que eu pastoreio, Dr. James Funston. Ele veio para cá, ele era um médico, veio para abrir um hospital. Quando chegou aqui na cidade, ele descobriu que a cidade não tinha opção de lazer. Ele introduziu tênis aqui, quadra de vôlei ele fazia aqui ao lado do hospital evangélico, e ele comprou uma área aqui, meus queridos irmãos, próximo, aqui dentro da cidade hoje, né? Ele comprou uma área em que tinha um rio, e ele fez uma represa, porque a tese dele, a ideia dele é a seguinte, nós precisamos ter um lugar de lazer para a cidade. E ele deixava aberto, era a chácara dele, ele deixava aberto para todo mundo tomar banho lá. As pessoas vinham passar o domingo lá, era um lugar de lazer da cidade, e foi durante muitos anos. Hoje é um parque municipal, muito abandonado, mas é um parque municipal da cidade. Que coisa fantástica! Essa visão de Isaac me encanta. É um homem com olhar para os céus e um homem olhar para a cultura, para a sociedade, para a cidade dele, para a região dele, para o ambiente dele, para o país dele. Você tem essas duas dimensões de adoração na sua vida, né? Isaac era um homem assim, com os dois focos claramente presentes em sua vida, né? Era alguém de oração e alguém de profunda vida com Deus para abrir poços. E esta atitude dele é uma bela metáfora da vida. Nós vemos Isaac abrindo poços. Você é um abridor de poços ou você é um entulhador de poços? Algumas questões surgem aqui quando eu penso aqui nessa dinâmica de Isaac. Primeiro,
por que que os amalequitas, por que que os filisteus entulhavam os poços que Isaac abria? Essa é uma pergunta interessante, porque o poço era benéfico para todo mundo, para o viajante, para o perdido no deserto, para os pastores que procuravam arbustos ali no deserto, porque o deserto da Judéia, de Berseba, não é um deserto como o de Saara, que só tem areia. Não, eles têm arbustos, têm plantações, e os pastores sabiam identificar o lugar onde levavam os seus rebanhos, mas precisavam de água. Era um benefício para todo mundo. O texto diz aqui, no capítulo 26, versículo 14, possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eles bloqueavam, entulhavam os poços, tinham essa atitude tóxica, porque tinham inveja. Só por isso. Por causa da inveja e da prosperidade, do sucesso de Isaac, eles ficaram assim. E o sucesso do outro, meu querido irmão, na maioria das vezes não é um problema, não atrapalha a sua vida. Mas a gente não quer o sucesso do outro. Então a inveja fazia isso aí. Olha no capítulo 26, versículo 15 de novo. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha que atitude. Você vai para o deserto, você tem um poço, você pega num solão quente, você vai lá em top. Toxicidade. Pessoas que fazem as coisas porque são tóxicas, né? Há alguns anos atrás, eu acompanhei, em 1999, para ser mais preciso, eu acompanhei um colega de ministério de uma outra denominação que ele, por alguma razão, se desentendeu com a igreja. Foi um momento de muita dor, porque nós éramos do conselho de pastores e nós queríamos ajudar aquele irmão, mas a hostilidade de um grupo da igreja se tornou tão violenta, meus queridos irmãos, que aqueles irmãos que não gostavam do pastor, eles começaram a publicar panfletos e eles iam para as lojinhas brasileiras que existiam em Massachusetts e eles faziam divulgação de difamação para o pastor. Isso causou muitas dores para a família, muitas dores para aquele pastor e causou muitas dores também e muitos prejuízos para o evangelho, para a igreja de Cristo. Mas aquelas pessoas, quando faziam isso, elas não estavam preocupadas com isso, elas simplesmente queriam realmente prejudicar aquele homem a quem eles hostilizavam tanto. E talvez tivesse até razão, talvez alguns problemas pudessem ter acontecido, mas não precisava de hostilizar. É essa toxicidade que nós encontramos muitas vezes em vidas, em pessoas que têm prazer de entulhar poços. Gente que inflige muito sofrimento aos outros, destrói reputações, trazem danos irreparáveis, depressão, angústia, tristeza. Existe uma sugestiva lenda grega que fala disso. E eu fico impressionado com essa lenda grega, dos mitos gregos, né? Ele dizia o seguinte, que um dia uma pessoa estava trabalhando ao lado de outra e houve um acidente de trabalho. E ele feriu o outro de uma forma tal que ele perdeu a visão. Muita dor, muito sofrimento e tal. E esse homem que sofreu prejuízo, procurou Zeus, o grande deus da mitologia grega, e procurou Zeus para reclamar, reivindicar seus direitos. E Zeus, então, muito sabiamente, virou para ele e disse, olha, ele lhe dou duas opções em relação a essa situação. A primeira opção que eu lhe dou é a seguinte, eu saro os seus olhos, eu recupero a sua vista e tudo fica ok. Ou eu furo o olho de um outro e causo cegueira no outro e aí vai ficar tudo kits. O que você quer? Ele disse, não, eu quero que você fure o olho do outro porque eu quero que ele sinta a dor que eu estou sentindo. Olha que loucura. Ele preferiu não ter o benefício que ele poderia ter para causar um malefício numa pessoa que o havia ferido. Pessoas tóxicas, ervas venenosas, gente que causa dano por onde vai por causa de inveja, por causa de alguma atitude. A segunda coisa que me encanta nesse texto aqui, que vem à minha mente, que é uma segunda pergunta, é o que fazer quando entulhem o seu poço? Nós vamos encontrar pessoas que estão entulhando você. Isaac toma algumas atitudes extremamente curiosas diante daquelas atitudes mesquinhas. Eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que esse texto nos diz é que ele se afastou das pessoas que agiam dessa forma. Olha o capítulo 26, versículo 17. O texto diz aqui, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Em outras palavras, Isaac disse, estou fora,
Eu não vou caminhar nesse tipo de comportamento. Ele decidiu mudar de ambiente, ele decidiu arejar a mente, ele decidiu conhecer gente nova. Existe muito lugar bom para se viver e muito ambiente arejado onde nós podemos estar. Nós não precisamos continuar vivendo nesse ambiente tóxico que nós estamos. Eu me lembro, meus queridos irmãos, de uma das motivações maravilhosas de meu pai. Meu pai era um homem do interior de Minas, numa cidade muito violenta. E ele então disse que resolveu mudar daquela cidade, apesar de ter todos os vínculos familiares ali, e nos mudamos para o estado de Goiás em 1968. E sabe o que o levou a tomar essa decisão? Ele disse: eu não quero que meus filhos cresçam nesse ambiente violento, nesse ambiente tóxico desse jeito. Meu pai, um homem simples, tomou uma atitude fantástica. É a mesma coisa que Isaac faz aqui, ele se afasta daquele ambiente. Por alguma razão que a psicologia não explica, existem pessoas que não conseguem se afastar e desvencilhar-se de relacionamentos tóxicos. Eu me lembro de uma síndrome que é conhecida aí na psiquiatria, chamada Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo é a seguinte: são pessoas que são sequestradas e vão para o cativeiro e ali vivem uma vida terrível enquanto aguardam o resgate, alguma coisa para elas serem libertas, e a vítima, que foi sequestrada, se apaixona pelo sequestrador. Esses casos não são muito raros na psiquiatria, por incrível que pareça. Ou seja, eu começo a gostar do meu algoz, eu começo a gostar do abusador, eu começo a gostar do violento, eu começo a gostar desse estilo. É uma forma meio masoquista de viver, mas, meus queridos irmãos, ninguém é obrigado a viver num ambiente tóxico, em contextos tóxicos, com pessoas tóxicas. E é o que nós vemos aqui. Quando Isaac percebeu que a coisa estava muito feia, ele disse: estou fora. E aí ele foi habitar em outro lugar. Primeira atitude dele. Segunda coisa que ele faz, que é fantástica, a Bíblia diz que ele desentulhava os poços entupidos. Olha no capítulo 26, versículo 18, como é que fala. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado. Ele pega... Os caras tinham ido lá, entulhado um poço que o pai dele tinha aberto. E o que ele faz? Não, vou desentulhar. Vou desentulhar. É a atitude dele. Que coisa fantástica. Poços entulhados não favorecem ninguém. Se você, meus queridos irmãos, não mudar de ambiente muitas vezes, você fica com o coração entulhado. Mas se você também não desentulhar o lixo que colocam muitas vezes sobre você, de negação, de acusação, de abusos, de violência, você vai ficar sem vida, sem água, e você vai ficar numa terra árida e estéril. Então nós precisamos considerar, nós precisamos ser bênção por onde passamos. Deixar marcas, abrir poços, e se encher de lixo, vamos lutar para mantê-los vivos novamente. Nós vamos limpar esse poço de novo, né? Quando mudei para os Estados Unidos, eu percebi que muitas pessoas que mudavam para aquele país, mudavam por questões de crises pessoais e familiares, fugindo às vezes de problema. Mas, meus queridos irmãos, eu percebi que mesmo estando num ambiente diferente, haviam pessoas que continuavam agora reproduzindo modelos de toxicidade. Eles não conseguiam se desvencilhar, eles não conseguiam limpar os poços e permitir que nascentes e águas cristalinas pudessem agora brotar. A ausência de perdão, meus queridos irmãos, é uma das coisas mais tóxicas da alma da gente, porque elas roubam a alegria interior. E muitas vezes nós fomos contaminados por isso. E nós estamos amargurados por isso. Nós fomos feridos, as pessoas entulharam nossos poços. Olha o que Isaac faz. Os filisteus foram lá e entulharam os poços, ele vai lá e abre os poços, deixa abrir, né? Eu gosto muito de uma frase do Viktor Frankl, no livro O Sentido da Vida, que ele fala: a todo e qualquer momento, a pessoa precisa decidir, para o bem ou para o mal, qual será o monumento da sua existência. Ele estava no campo de concentração. E o lema deles era o seguinte: nós não podemos impedir que as pessoas façam mal para nós, mas nós podemos impedir que as nossas reações sejam malignas. Nós não podemos impedir que isso danifique o nosso cérebro, as nossas emoções. Então nós precisamos entender isso aí.
Uma outra coisa que Isaac faz, meus queridos, que é fantástico. Ele não apenas fugia da toxicidade, desentulhava os poços, mas ele abria novos poços. Olha aí no capítulo 26, versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Eles cavam. Aí, como eu disse para vocês, várias vezes aparece aqui, né? Cavaram um poço, cavou outro poço, desentulhou um poço. Ele não apenas desentulhava, mas ele cavava, ele via novas possibilidades. Abrir poço naquele ambiente, meus queridos, era uma aventura difícil. Eles não tinham instrumento científico, tudo era feito na base das probabilidades e experiências dos antepassados. Mas ainda assim, Isaac encorajava seus servos a esta tarefa gigantesca. E apesar de todo o ambiente estéril do deserto, eventualmente eles descobriram novas correntes de águas subterrâneas e eram bem-sucedidos nos seus projetos, porque eles estavam investindo na abertura de novos poços. É verdade, meus irmãos, que muitas oportunidades na vida são repletas de riscos. Isaac abriu novos poços porque sabia que coisas boas podem surgir quando há trabalho e perseverança. O texto não diz apenas que Isaac desentulhava, mas que ele descobria novos poços e eventualmente descobriu um que era uma fonte de água nascente, era uma coisa que jorrava, né? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui em Isaac é que Isaac nunca desistia de abrir poços, mesmo quando os filisteus tomavam aqueles que ele abria. Porque ele foi abrindo poços e os filisteus foram tomando. Ele abria poços e os filisteus... Mas ele não desistia, não. Ele poderia dizer, não vou abrir mais, não. Toda vez que eu abro, vem um cara que toma meu poço. Houve contenda, por exemplo, aqui, o texto aqui nos fala que houve contenda no versículo 21, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Né? Depois cavou outro poço e também por esse contenderam no versículo 22. Ou seja, ele poderia dizer, eu não vou abrir mais poço. E é isso que muitas vezes acontece com a gente desiste de fazer o bem, a gente desiste de buscar novas possibilidades. Então, meus queridos, na vida a gente vai encontrar sempre pessoas que vivem entulhando e roubando os poços dos outros. Os filisteus faziam parte desse primeiro grupo. Eles estavam dizendo com entulhar, não vou deixar a água sair, não vou deixar a vida florescer. E pessoas assim condenam-se a si mesmos e outros a uma vida de esterilidade e secura. Os filisteus gostavam de entulhar, como muitas pessoas gostam de jogar lixo na vida da gente, com gestos, com atitudes, né? E impossibilitando que a vida brote. Nós não temos que ser vítimas dessas pessoas. Segunda coisa que eu percebo aqui é que existem também pessoas que vivem desentulhando novos poços, e Isaac faz parte desse projeto aqui. Ele desentulha poços, ele abre oportunidades, o seu papel era fazer surgir água. Mesmo que essas águas acabassem não sendo dele. São pessoas que com palavras, gestos e atitudes têm a capacidade de, por onde passa, gerar a vida. Então, meus irmãos, abram mais poços, porque os poços são bons para vocês, são bons para os outros. E que diferença da inveja, né? Que entulha os poços. Se eu não posso ter, ninguém pode ter. E se nós também não podemos ter, vamos impedir que ele tenha. Isaac fazia o bem. E as motivações de Isaac são muito interessantes, porque Isaac era um homem de paz. Ele era pacífico. E é muito interessante isso aí. Agora, olha o que acontece, meus queridos irmãos, quando você vai lendo um pouco mais adiante. No capítulo, eu li até o versículo 25 do capítulo 26. No versículo 26 em diante, diz o seguinte, que de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac fala para ele, por que vocês vieram a mim? Vocês me odeiam, me expulsaram do meio de vocês. Por que vocês estão vindo aqui? Olha a resposta que Abimeleque dá. Que fantástico! Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora o juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Olha que coisa interessante. A atitude pacífica, a atitude de fazer o bem, vai colocar brasas vivas na cabeça daqueles homens. Eles ficam envergonhados. Depois de todas aquelas querelas e confusões que fizeram, Abimeleque resolve ir a Isaac para fazer pacto com ele. Por quê? Ele diz, porque ele percebeu que Deus estava com Isaac e resolveu ter paz com ele.
depois de tudo que fizeram, com atitude pacífica no coração, Isaac acolhe esses caras e faz pactos com eles. Você acredita nisso? E a Bíblia diz aqui, meus queridos irmãos, que ele fez pacto e ele então fez um banquete com aquelas pessoas. Olha lá, o texto diz lá, né? Ele fez um banquete ali e ele então deu para aqueles inimigos dele e agora já não são mais inimigos, são aliados. Você já leu essa frase na Bíblia? Preparas-me um banquete na presença dos meus adversários. Curioso, né? Deus preparar banquete para nós na presença dos adversários. Eu gosto de banquete ao lado dos meus amigos. Eu gosto de comer com pessoas que eu amo. Mas a Bíblia diz que Deus prepara um banquete na presença dos adversários, de opositores. Não é surpreendente isso, tá? Agora, meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz por que Isaac fez isso. E o segredo, meus queridos irmãos, é exatamente pelo fato de que Isaac temia a Deus. Olha o capítulo 26, versículo 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos lhe abriram ali outro poço. Que coisa fantástica! Agora ele faz um altar a Deus. Esse temor de Deus no coração de Isaac leva Isaac a ser um homem generoso, a ser um homem pacífico, a produzir coisas por onde ele passa. E posteriormente, meus queridos, lá no capítulo 31, versículo 42, Jacó, referindo-se ao pai dele, diz assim: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, ele usa o temor aqui com letra maiúscula, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Foi uma controvérsia que ele teve com Labão, o seu sogro. Ele disse: se o temor de Isaac, se aquilo que Isaac sempre amou, o Deus dele, não tivesse comigo, olha a percepção que Jacó tem do seu pai. Ele fala, se o Deus de Abraão, que era o avô dele, e o temor de Isaac, que era o pai dele, não estivessem comigo, ele diz, olha, Deus tem me abençoado, sabe por quê? Porque meu pai sempre foi um homem de adoração, de temor a Deus no coração, né? E apesar de Jacó ter sido frágil de caráter, ele sabia que Deus julgava as atitudes, e quando ele se vê oprimido, ele percebe que a presença do Deus de seu pai está ali com ele. Olha a influência que Isaac gera nos seus inimigos, nos filhos, nas gerações que vêm, né? Meus queridos irmãos, assim é que nós precisamos entender. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, nos mostra exatamente isso. E é isso que nós percebemos. Isso tudo aqui nos leva para Jesus. Não é assim que nós vemos também em Cristo? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Mas quem quebrou o pacto não foi Deus. A iniciativa de reconciliação não deveria ser dele, deveria ser do ofensor. Mas agora o que nós vemos? O ofendido, que é Deus, toma a atitude de vir ao encontro de nós, homens, que somos os ofensores, e reconciliá-los consigo mesmo. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus da reconciliação. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que Deus nos deu o ministério da reconciliação em Cristo. Deus nos deu a capacidade, meus queridos, de lidar com essa toxicidade humana e ir abrindo poços e construindo altares, fazendo com que a graça de Deus, por onde a gente passe, seja ministrada, e que os nossos inimigos percebam isso, que os nossos filhos sintam isso na história deles. Como é que você lida com pessoas tóxicas? Você deixa a toxicidade adoecer você? Você deixa que o veneno dessas pessoas envenene você? Que o abuso delas te justifique para abusar de outros? Que a violência que você sofre violente outros? A Bíblia diz, meus queridos irmãos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
O chamado de Deus para nós é para a gente levantar altares e construir poços. Um olhar na sacralidade do eterno, no Deus Yahvé, no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração, culto a Ele, altares para Ele, por onde passamos. E um olhar para a humanidade, um olhar de compaixão, um olhar de doação, um olhar de liberalidade, um olhar de quem está interessado em desentulhar poços e não entulhar os poços que os outros fizeram. Não permita também que outros entulhem seus poços. Se fizerem, desentulhe. Não deixe a sua alma entulhada de lixos tóxicos que vão afetar a sua vida e a sua geração. Que Deus abençoe você, eu quero orar por você. Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra, tão viva, tão prática, tão aplicável à nossa realidade. Ó Deus, eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo agora também se sentem, ó Deus querido, tantas vezes, premido, ó Deus querido, de alegria, por causa da toxicidade que tiveram que enfrentar na história. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa noite, trazer uma nova percepção, uma nova ótica, uma nova direção a esses corações. E que o Evangelho possa realmente ser uma bênção na vida dessas pessoas, trazendo a cura, a graça e a redenção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus.